Se existe uma coisa que é negligenciada por muitos fotógrafos é a falta de processo e a falta de profissionalizar teu negócio, de ver ele como de fato uma empresa, que é o que é, né? A fotografia, e viver dela significa que tu tem uma empresa. Então, tu ter processos é uma das partes mais importantes para que tu consiga ter um fluxo de trabalho que funcione. E hoje eu vou te mostrar como eu organizo o meu processo, como funcionam os nossos processos aqui no estúdio, desde o contrato até a entrega final para o cliente. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana, fotógrafa documental de casamentos. Também tenho uma produtora criativa para conteúdos para as redes sociais. E hoje eu vou te mostrar a importância de ter processos que funcionem dentro da tua empresa e de que forma tu pode trabalhar tanto com a tua equipe dentro dessa esteira, quanto sozinho. Esse é um dos conteúdos mais diferentes que eu trouxe até agora aqui. Ele é o mais técnico também, então vai ser um vídeo mais longo, com mais detalhes. Eu quero que fique tudo muito claro para vocês. Eu vou praticamente abrir o nosso processo para vocês entenderem como ele funciona e como vocês podem adaptar ele aí no negócio de vocês. Eu tenho certeza que é um conteúdo que vale ouro e tenho certeza também que tem muita gente cobrando caro por ele. Eu sei que existem muitas pessoas com problema de prazos, né, de entrega, e eu tenho certeza que o grande culpado disso é a falta de um processo, mas a falta de um processo que funcione de fato. Quando a gente tem um processo que funciona, toda a nossa equipe tem autonomia para trabalhar. Então não precisa toda hora estar fazendo reuniões que não são precisas, né, e não são necessárias, ou ficar dizendo para a pessoa o que ela tem que fazer o tempo todo. Existe uma esteira e essa esteira precisa andar. E cada um, dentro da sua esteira, quando tem um processo ou tem um projeto que entra nessa esteira, precisa funcionar. Então a pessoa vai saber, quando olhar a esteira dela, o que ela precisa fazer. E eu, como gestora, vou sempre saber em que passo esse projeto tá no processo. Se ele tá em decupagem, se ele tá em edição, em que momento a gente vai conseguir finalizar a entrega. Então, ter um processo eficiente, que além de te dar muito mais previsibilidade do que tu vai fazer, ainda vai conseguir que tu entregue nos prazos, vai te dar um processo muito mais profissional. E esse processo, ele existe na nossa empresa mesmo antes da gente delegar as nossas funções. Mesmo quando a gente trabalhava 100% sozinho, já existia uma esteira onde eu sabia o que era para ser editado, o que viria depois, qual que era a ordem que eu ia programar. Dessa forma, tu consegue até ajustar. Por exemplo, se tu trabalha com um volume grande de casamentos, ensaios, quando tu tem essa esteira, tu consegue saber o que tu coloca na frente do outro para que tenha essa agilidade de processo, né? Porque um ensaio tu entrega com um prazo muito menor do que um casamento, por exemplo. O volume de trabalho é muito menor. Então, quando tu tem essa esteira, tu consegue organizar melhor esses prazos e fazer ele funcionar, fazer essa esteira andar, né? Talvez tu caiu nesse vídeo agora e tu nunca nem tenha pensado que isso é preciso. Tu sabe os trabalhos que tu já fotografou, tu tem anotado no teu bloco de notas e tu vai lá e edita quando precisa. E esse processo não funciona só para casamentos, ele funciona para absolutamente tudo. Se tu trabalha para marcas, se tu quer setorizar a tua empresa, por nichos tu consegue dentro desse processo, delegando ou não, ele vai funcionar e vai ser muito, muito útil para tua empresa. E a gente vai agora para a etapa 1 do nosso processo, como ele inicia, né? Sempre com o fechamento do contrato. Hoje a gente trabalha com 2 estilos de esteira, né? A gente trabalha tanto para o ramo de casamentos quanto para o ramo de produtora criativa. Hoje eu vou me deter mais na esteira de produção de casamentos, porque é bem diferente a montagem e como essa esteira funciona, né? Para vocês terem noção, no casamento a gente trabalha com foto e vídeo de casamento, mas na esteira de fotografia, eu e a Raíssa, que é a minha editora, somos as pessoas ativas nessa esteira, e na produtora a gente trabalha em 4 pessoas. Então é uma esteira um pouco mais extensa que funciona de uma forma diferente. Mas a lógica dele acaba sendo a mesma e sendo bem parecida. Mas iniciando, primeira etapa, contrato. Fechei com o cliente, ele assinou o contrato, eu já vou pegar esse cliente e eu já vou adicionar na nossa esteira. Mesmo que esse trabalho ainda não foi realizado, ele já entra na nossa esteira, porque ele entra em trabalhos que estão agendados. Então, eu tendo uma aba de trabalhos agendados, mesmo que ele não foi executado, não é uma parte ativa do meu processo, eu já sei que ele vai acontecer daqui a um tempo. Então, nesse projeto que eu abro com o nome dos clientes, eu coloco o contrato. Todas as informações relevantes que foram conversadas com esse cliente sobre pacotes, sobre exigências deles, coisas que eles esperam, tudo que a gente falou em reunião que eu considero importante lembrar pro dia do casamento, o dia do evento. Então, todas as informações mais importantes já estão nesse projeto do cliente, com o nome do cliente. Outro processo que a gente faz assim que o cliente assina o contrato é colocar o nome desse cliente e fechar essa data lá no Google Agenda, que é a plataforma de calendário que a gente usa aqui há muitos anos e é a que mais funciona. E eu consigo automatizar e linkar
o Google Agenda com a plataforma de gestão de fluxo que a gente usa, que é o ClickUp. Há pouco tempo a gente usava o Trello, já usei o Asana também por muito tempo, só que hoje, por causa das demandas da produtora, a gente entendeu que o ClickUp era uma ferramenta mais completa para aquilo que a gente precisava. Para uma esteira e para um fluxo de trabalho de casamento, eu acho que o Asana e o Trello super dão certo, super funcionam, mas a gente viu que dentro daquilo que a gente precisava, né, de recursos, o ClickUp, além de ser uma plataforma mais acessível, era muito mais completa. Então a gente passou a migrar todos os nossos processos para dentro do ClickUp. E essa é a segunda etapa do nosso fluxo. Fizemos o casamento, já foi realizado, a gente tem todos os materiais já em mãos. Chega a hora mais importante de todo fotógrafo, o backup, né? E como a gente organiza os nossos backups hoje? Eu acho isso muito importante de falar, porque eu já conheci muitos estilos de backups. Tem pessoas que abrem uma pasta e jogam tudo lá dentro, todos os cartões que foram fotografados lá dentro, o que eu acho uma loucura completa, porque tu não consegue organizar os cartões que tu usou. Então eu vou te explicar como que eu organizo e setorizo as pastas dos nossos backups para que eu consiga entender e toda a minha equipe consiga acessar. As pastas, elas são tão didáticas que a pessoa não precisa ficar me perguntando onde tá. Ela vai saber o caminho, porque é um padrão. A gente segue um padrão aqui em tudo que a gente faz, seja na esteira, seja no Drive, seja nos HDs, a gente sabe como que isso é montado dentro. Então, seja eu fazendo backup, ou seja alguém da minha equipe, todo mundo sabe como montar isso lá dentro depois. Então, como eu setorizo as pastas dos backups? Então, pasta número 1, casamentos, que é o mais óbvio que todo mundo deve fazer. Pasta número 2, dentro da pasta de casamentos, nome do casal. Padrão, todo mundo sabe até então. Dentro da pasta do nome do casal, que começa. Eu sempre fotografo todos os meus casamentos, eventos, tudo que eu fotografo eu faço RAW e JPEG. Sempre. RAW são backups que a gente usa a mais curto prazo e JPEG são backups mais leves, né, os arquivos crus que a gente guarda por mais tempo. Mesmo que em contrato a gente tenha ali acordado com o cliente que a gente já não tem mais responsabilidade depois da entrega, né, desse material, a gente ainda guarda por um tempinho. Então, dentro da pasta com o nome dos clientes, eu vou colocar o meu cartão. Vai sempre ser o número 1, que é o cartão que eu começo a usar lá no making off da noiva, que normalmente sou eu quem faço. Então, card 1, Ana, RAW. Então, todo o meu cartão número 1 em formato RAW vai para dentro desse cartão. Segunda pasta, card 1, Ana, JPEG. Então, todos os arquivos JPEGs do cartão 1 vão para essa pasta. E o cartão número 2 é sempre o cartão da minha equipe, da pessoa que fez o making off do noivo, seja um freela, seja alguém aqui do estúdio. Nesse caso, esse exemplo que eu tô passando aqui para vocês foi a Bru quem fotografou para mim. Então, vai estar card 1 Bru RAW e card 1 Bru JPEG. Sempre peço para que os meus freelas façam também fotos em JPEGs. Caso eles não façam, eu renderizo elas em JPEG para eu ter esse arquivo não tão pesado, para a gente ter esse backup a mais longo prazo. Dentro de casamentos, tem fotógrafos que setorizam ainda por ano, mas como eu não guardo os arquivos em HD externo por tanto tempo, né? Então eu não tenho pasta tipo de 2024 nesse HD. Então eu já coloco direto o nome dos noivos. Agora, diferente do Drive, que eu também vou mostrar para vocês como funciona. O Drive a gente tem a pasta por ano. A gente tem todos os anos ali dos casamentos e dentro dessas pastas daí fica o nome dos noivos. Todos esses arquivos eles vão ter esse backup padrão dentro de um HD externo, uma nuvem, que nesse caso é o Google Drive, e também o nosso computador. Eu sempre faço no mínimo 3 backups. Às vezes a gente acaba fazendo até 4. Ou seja, 3 ou 4 cópias em lugares diferentes que vão me dar segurança que esse arquivo vai estar bem guardado. Etapa número 3. A gente volta oficialmente para nossa esteira de produção, porque agora esse trabalho já foi fotografado. Ele não é mais só um trabalho agendado, ele já está ativo. Ou tu pode estar se perguntando, como que funciona uma esteira de produção? E a esteira de produção nada mais é o processo que esse projeto, esse trabalho vai percorrer até ele ser finalizado e entregue. Então vamos imaginar aqui comigo, dentro do ClickUp a gente tem uma pasta, né, uma tarefa, um projeto, e esse projeto está separado por status, né, que é como a plataforma chama. E dentro de cada projeto, além de ter todas aquelas informações que a gente já tinha colocado, de contrato, de informações relevantes que foram discutidos em reuniões, a gente tem também lá dentro um checklist ou subtarefas que a gente determina o processo que aquele projeto vai passar. Então, esse projeto já foi captado, tá na esteira de projetos captados junto com todos os outros, e quando eu for pegar ele para editar, eu vou levar ele
para a edição. Então, nesse caso aqui no estúdio, sou eu que organizo o que vai ser editado, ou a ordem que vai ser editado. Então, eu arrasto projetos captados, eu arrasto direto para a esteira de edição da Raíssa, onde ela já consegue ver o que está aguardando ela ali para editar, qual que vai ser o próximo projeto, e consigo colocar a data que ela precisa me entregar, a data que a gente vai finalizar a edição e a data que eu vou querer aprovar, a data que esse projeto precisa ser entregue. Então, tá tudo muito descrito ali. Então, a gente tem muita clareza. Quando a gente formaliza os processos, a gente deixa de fazer coisas sem profissionalismo, sabe? Aquela coisa do WhatsApp toda hora, eu ficar perguntando, ficar enchendo o saco da pessoa. Eu não coloco pressão na minha equipe, porque eles têm uma data ali que eles precisam me entregar e eles decidem melhor de que forma que eles vão editar. Então, dessa forma, tu acaba nem se desgastando em se comunicar, em ficar apressando, porque não precisa. As pessoas trabalham dentro do prazo que tu estipula. E agora que o nosso projeto já tá em edição, a gente entra oficialmente para a etapa 4, né? Como a gente organiza esse material dentro do Lightroom para ser editado, decupado, tratado, enfim. Eu vou colocar uns B-rolls aqui das cenas que eu consegui importando esse material para vocês entenderem bem na prática como funciona, mas basicamente é aqui que todo o nosso jeito de fazer backup faz sentido. Por que eu organizo e setorizo tudo por pasta, separadinho? Por que faz tanto sentido e a gente só consegue entender isso agora, na hora de importar e trabalhar com esses arquivos dentro do Lightroom? Aqui no estúdio, eu, Ana, tenho o hábito de trabalhar com catálogos mensais. Por que eu decidi trabalhar assim? Eu vi essa dica uma vez e para mim fez muito sentido, porque eu não vou precisar fechar o meu projeto toda vez para abrir um outro que eu preciso, sei lá, terminei de editar ontem um projeto, um trabalho, e eu vou precisar agora revistar alguma coisa, porque o cliente me pediu alguma coisa, eu vou precisar fechar todo o meu projeto para abrir outro. Não, eu tenho muito mais rapidez. Eu consigo, por exemplo, crio um projeto de agosto e vou importando por pastas. Então, todas as pastas que eu trabalhei em agosto vão estar ali, eu só vou trocar a pasta e já consigo ver, é muito mais rápido. O Lightroom, às vezes, como são arquivos pesados, demora para carregar. Então, não é tão simples assim de tu só trocar o projeto. Claro que teu catálogo fica mais pesado, mas eu acho que funciona muito melhor assim, é muito mais rápido. E desde que eu comecei a fazer, eu acho que, sei lá, tem 1 ano e meio, 2 anos já que eu trabalho dessa forma e eu acho muito mais eficiente, muito mais inteligente também e funciona muito bem. Então, depois que eu criei esse catálogo mensal, nesse caso agosto, eu vou importar a pasta desse cliente que eu vou editar. Eu vou em pastas, importo a pasta mãe desse projeto, que nesse caso é a pasta com o nome dos noivos. Então, eu vou importar ela para dentro do Lightroom e vai aparecer ali os nomezinhos dos noivos já. E dentro dela, em subpastas, todos os cartões que tem. Então, nesse caso, vai acabar importando junto os JPEGs. Como eu não edito em JPEG, eu sempre excluo essas pastas para ficar só ali o JPEG, dentro do Lightroom, pelo menos. Então, só vai ali ficar, no final das contas, só as pastas em RAW. E é aqui que toda a nossa organização de backup faz sentido. Porque tu tá vendo que aqui do lado eu consigo olhar todas as pastas e todos os cartões que eu utilizei separado por subpastas. Para mim isso faz muito mais sentido do que fazer aquilo que eu disse, de colocar tudo dentro de um cartão. Cara, isso é loucura, porque tu não consegue organizar as coisas certinho, sabe? Claro que tu consegue ali depois olhar e filtrar por câmera, por exemplo, mas tu só vai conseguir filtrar a câmera tua e do teu freela. Se tu quiser filtrar por cartão, por exemplo, eu troco muito de cartão. Então eu quero olhar só o cartão da festa. Eu quero olhar só o cartão que eu usei no making off e eu consigo, assim. Então, é muito mais fácil, é muito mais simples e é uma organização muito mais limpa, muito mais inteligente de se ver. Então, é a melhor forma de trabalho que a gente encontrou e funciona muito bem para nós. E aí a gente entra para a parte de decupagem desse material, que é basicamente retirar aquilo que não tá bom e deixar só aquilo que é bom, que vai ser editado, né, que vai pro arquivo final de edição. E aqui eu conheço algumas formas, né, que eu já vi outros profissionais fazendo, e uma delas é, ao invés de fazer o que eu vou dizer que eu faço, eles só apagam as fotos, eles vão apagando. Então, outra coisa que pra mim não faz sentido nenhum. É muito melhor eu ter essas fotos dentro do meu projeto o tempo todo, se eu precisar resgatar elas, do que ficar toda hora importando separado. Aí o que eu faço? A gente usa as estrelas de avaliação do próprio Lightroom e a gente vai setorizando. Então, normalmente, o que a gente faz? Estrela 1
making off, noivo e noiva. Estrela 2, cerimônia, decoração, aquilo que a gente achar que precisa ser na 2. Na 3, normalmente ensaio pós-cerimônia ou fotos protocolares. No 4, a gente bota a entrada dos noivos e a recepção. E no 5, a festa. Normalmente esse é o padrão que a gente segue. Então, assim que todas as fotos são decupadas, são separadas por avaliação, ele já pode começar a ser editado. Então, aí que faz total sentido a parte da nossa organização de backup. Porque se eu tenho tudo separado por pastas, por exemplo, eu consigo, na hora de avaliar, por exemplo, a avaliação 1, que é o making off, eu consigo olhar só a parte do making off da noiva, se eu quiser, ao invés de ficar olhando os dois juntos, porque nesse caso, se os dois making offs, tanto da noiva quanto do noivo, estão na avaliação 1, eles vão aparecer ali para mim, por ordem de fotos que foram tiradas. Então faz muito mais sentido, se eu quiser, separar por partes. Quando é uma câmera de uma marca diferente da outra, a gente sabe que muda muito o ajuste de cor. Então eu prefiro, quando eu tô editando, editar primeiro a minha câmera sempre e depois editar a câmera do meu freela. Mas isso tudo por ocasiões, por momentos, né? Então, making off, depois edito o making off da noiva e já edito do noivo também. Aí vou pra parte da cerimônia, edito a minha câmera, depois edito a câmera do freela. Então eu prefiro ir trabalhando assim, porque eu consigo ter a consistência de cor, né? Consigo lembrar mais da cor que eu acabei de usar na minha câmera para conseguir replicar lá no freela. E consigo ali ficar olhando simultaneamente, é só adicionar o cartão para conseguir visualizar ele também. Consigo ali ficar comparando as cores para conseguir manter o padrão de cor. E nessa altura do campeonato, a nossa esteira já tá assim, ó, voando, já tá super, super acelerado. Então, a partir do momento em que a Raíssa termina de editar essas fotos, ela volta para mim e eu começo a editar. Esse fluxo que eu tô passando para vocês, ele é usado em equipe aqui com nós. Mas eu uso ele mesmo quando eu trabalhava sozinha, eu fazia todas as edições sozinhas, captava sozinha. Então, eu já usava isso há muito tempo, porque assim eu consigo saber os projetos que ainda vão ser fotografados, né, que ainda vão acontecer, aquilo que tá aguardando para ser aprovado. A esteira de produção, ela é praticamente um mapa mental, assim, que tu consegue visualizar, ter previsibilidade, entender aquilo que vai ser editado ou que tu pode priorizar para conseguir entregar dentro do prazo. E isso é uma coisa que para mim facilitou sempre muito. Tirar as coisas da minha cabeça e montar um processo profissional facilitou muito a nossa vida. Então eu super te indico ter esse tipo de dinâmica mesmo se tu trabalhar sozinho, porque quando tu passar a ter pessoas colaborando na tua equipe, já vai existir um processo, tu não vai precisar criar um processo do zero. Então quando, por exemplo, a Raíssa termina de editar e ela ou passa para minha esteira de aprovação ou lá no checklist, na subpasta, é aprovação, ela já delega essa parte para mim, eu já sei a data que eu vou aprovar, porque eu sei o dia que ela vai acabar, já que a gente já determinou um prazo antes. No dia da aprovação eu vou lá, olho as fotos ou pelo link, ou como a gente trabalha, né, todo mundo presencial, eu consigo às vezes ir direto no computador dela para já olhar dentro do catálogo que ela editou e pedir alterações, ou eu mesma altero ali para ficar do jeito que eu quero. Para mim foi muito importante entender, né, que delegar é poder crescer também, sabe? E às vezes não delegar faz com que nosso crescimento desacelere muito, porque tudo depende de ti. Todos os passos da empresa dependem de ti. Isso não existe. Uma empresa, ela não cresce sozinha. E aí eu escuto muito das pessoas que têm a síndrome do artista, né? Que, meu Deus, ninguém vai fazer como eu faço. E isso é um grande erro. Existem pessoas muito capazes que conseguem aprender, que conseguem fazer tão bem quanto tu. Tu não é o bam, entendeu? Tu não é o melhor de todos. Existem pessoas que vão fazer tão bem quanto tu, desde que elas sejam bem ensinadas, bem instruídas, bem lideradas. Então, quando tu ensina, elas conseguem sim fazer um processo da melhor forma possível, o nível que tu faria, porque tu ensinou. E é isso, crescer é entender que tu não vai poder ter o controle de tudo sempre, entendeu? É abrir mão do controle de tudo. E aí, às vezes, tu fica pensando que, meu Deus, ninguém vai ter o mesmo nível de entrega que tu, e que tem que ser tu a editar, porque os noivos nunca vão aceitar que seja outra pessoa. Gente, dentro da tua empresa, quem cuida é tu. Tu precisa garantir que as fotos sejam entregues no teu padrão e no teu nível de qualidade. Eu tenho certeza que os casais preferem receber dentro do prazo estipulado do que tu ficar lá editando pessoalmente e demorar muito mais para eles receber. Óbvio, mantendo o nível de qualidade. Tu delega, mas
mas isso volta para te aprovar. Eu sempre falo que para mim fez muito mais sentido perder 2 horas revisando o material, reeditando aquilo que precisa, do que perder dias editando. Eu posso acelerar outros processos, eu posso cuidar de outras partes da minha empresa ao invés de ficar lá sentada editando o que eu facilmente posso ensinar para alguém. E se essa pessoa tiver senso estético, tiver noção de cor, ela vai aprender e vai fazer tão bem quanto tu, porque tu é um bom líder, tu vai saber ensinar. Se essa pessoa não aprendeu, não consegue seguir teu nível, são 2 pontos. Ou ela não quis aprender e não fez questão de saber fazer aquilo, ou tu não soube ensinar. Então eu acho que é a gente entender que a gente não é o melhor do mundo e que a gente precisa olhar nosso negócio como uma empresa, setorizar, dar mais atenção para outras partes. Eu conheço fotógrafos que demoram 2 meses para entregar um casamento. E imagina a expectativa dos noivos, que eles ficam ali esperando para receber um material. Então quando eu recebo essas fotos para aprovar, não é porque eu quero controlar tudo, mas é porque é meu papel como gestora garantir que tudo que sai e é entregue da minha empresa tem o nível de qualidade que a gente se propõe a entregar para o cliente. E agora a gente chega na última etapa da nossa esteira, que é a entrega final. E eu já tive várias formas, eu já vi também várias formas desse material ser entregue. Teve uma época que eu entregava as fotos via link de Google Drive, que é a nossa nuvem, né? Então, eu subia os renders lá e mandava um link para esses clientes acessarem. Mas isso porque na época eu tinha uma entrega física, que eu entregava pendrive, toda uma experiência assim legal, porque eu sempre entendi que a experiência final, ela também conta muito, né? Com o passar do tempo, eu fui entendendo que isso não fazia mais tanto sentido para mim. Por quê? Gente, um casal, quando ele contrata um fotógrafo de casamentos, normalmente ele tem um ticket médio ali muito maior. Um casamento, tu pode cobrar muito bem por isso. E aí não adianta de nada tu querer cobrar bem, tu ter um posicionamento na internet que seja uau, mas na hora de entregar, tu entregar um trabalho de uma forma ruim, não proporcionar uma experiência para quem te contratou. É um casamento, as pessoas estão muito ansiosas para receber aquele trabalho. Elas, provavelmente, desde que elas casaram, elas não param de pensar nas fotos do casamento. Então, a forma que tu vai entregar conta muito. Então, como eu disse, quando eu entregava, né, de forma física, eu entregava no link do Google Drive, mas eu entendi que não estava fazendo mais sentido, porque eu precisava entregar pessoalmente, eu precisava encontrar esse casal pessoalmente para entregar. Às vezes acabava demorando mais esse processo, porque eu precisava encontrar eles e são de cidades separadas, né, cidades diferentes, então às vezes tinha toda uma função que a gente tinha que fazer para conseguir entregar. Ou eu só entregava o link até a pessoa retirar, né, comigo a caixinha dela. Mas com o passar do tempo eu percebi que esse processo não era ágil, então o que eu fiz? Ao invés de entregar as fotos no Google Drive, eu comecei a entregar dentro de uma galeria paga, que é a parte. Não é a minha nuvem, mas é onde eu coloco todos os renders dos meus arquivos, que é a plataforma do Pixet. Vou deixar aqui para vocês vendo como funciona. Fica quase que um site, o layout é muito bonito, fica quase que fosse um site do cliente, então ele consegue compartilhar esse link com os convidados, eles conseguem baixar na melhor qualidade possível, as fotos carregam muito mais rápido, também fica, né, um layout bonito de visualizar, tu consegue setorizar por subpastas de making off, cerimônia, ou até colocar tudo na mesma pasta, mas elas carregam muito mais rápido e ainda assim mantém a mesma qualidade que foi renderizado, então tudo em alta qualidade, e isso foi uma coisa que mudou para mim todo o meu conceito, né, de entrega para o cliente. Então hoje a gente não tem mais entrega física, mas a nossa entrega digital, ela ainda é uma experiência, ela ainda é muito bonita. Então eu já vi fotógrafos, gente, acreditem se quiser, isso me chocou, que criam contas no Google para entregar o casamento pro noivo. Então cria lá, sei lá, fulano e fulana@gmail.com e dão uma senha, só para eles não terem o custo de uma nuvem. E eu acho isso completamente absurdo, porque tu tá recebendo bem para fazer aquele trabalho. Então, tu, no mínimo, tem que entregar um posicionamento na entrega ao padrão daquilo que tu cobrou, sabe? Ao padrão daquilo que tu se posicionou. Não adianta de nada tu ser o bambambam aí do Instagram e querer cobrar super faturado, mas na hora de entregar tu não ter, poxa, um lugar que tu pode ceder espaço pro teu cliente, né? E isso foi absurdo, assim, eu vi isso recentemente, me chocou. Se tu faz isso, pelo amor de Deus, para. Claro, eu sei que existem plataformas, por exemplo, o Pixet, a gente paga em dólar, né? Então não é muito acessível, mas compensa, né? Quando a gente vê ali no resultado final, na experiência que tu proporciona pros clientes, né? Então foi um dos pontos que eu considerei na entrega física. Eu tinha um custo com a entrega física, então era melhor eu ter um custo na galeria online que fosse melhor e fosse uma experiência mais completa para o cliente, do que só pegar e entregar a galeria ali no Drive ou entregar depois de dias a
física, né? Então, para nós faz mais sentido, a gente tem uma entrega muito mais bonita, que o cliente fica muito feliz quando recebe. E é isso, gente. Eu acho que a entrega final ela é tão importante quanto o início. E esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que é um vídeo super longo, ele ficou bem técnico, porque eu queria deixar todos os detalhes para vocês. Eu abri aí parte do nosso processo, praticamente todo ele, para vocês entenderem como a gente funciona dentro da nossa esteira de produção. E eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo. Eu sei que é um vídeo que abre muitos leques para perguntas, então deixa nos comentários aquilo que tu ficou com dúvida, sugestão de próximos vídeos que a gente possa gravar para ajudar vocês. E é isso, gente. Profissionalizar o teu negócio vai fazer com que tu seja visto de forma diferente, mas também que tu veja o teu negócio de uma forma diferente. Tu profissionalizar ele e entender que o que tu faz não é só arte, é a tua empresa, é o teu negócio, e isso precisa ter um processo, precisa funcionar, precisa ser eficiente, e que desde o contrato até a entrega final, tudo conta e tudo passa a ser um processo. E é isso. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se gostou desse vídeo, clique em gostei, deixa nos comentários, continua me acompanhando aqui, se inscreve no meu canal. Eu tô muito feliz com o carinho que eu tenho recebido aqui, eu tô bem surpresa com todos os feedbacks. E é isso, tenho certeza que esse é um dos melhores vídeos que eu postei até agora. Se eu tivesse visto isso antigamente, teria mudado muita coisa pra mim. E é isso, essa é a minha ideia com esse canal, trazer coisas que de fato ajudem vocês e que seja útil na vida profissional. Um beijo e até o próximo vídeo.